Olá, crianças e familiares. Espero que esse vídeo encontre vocês bem. Vamos para a explicação das páginas 58, 61 e 62 do livro de Língua Portuguesa do terceiro ano. Eu sou a professora Vânia e hoje é dia 4 de setembro de 2020. Então, só lembrando, na aula anterior, com a professora Carla, vocês viram a fábula do mosquito e o leão. E ela explicou para vocês o que são fábulas, não é isso? Vamos lembrar aqui. Fábulas são pequenas histórias em que os personagens são animais e apresentam situações que nos passam alguma lição ou ensinamento. O grego Êxopo é considerado o pai da fábula, sendo seguido depois por escritores como Phèdre e o famoso francês Jean de La Fontaine. E aí na aula anterior foi feita a interpretação de texto, certo? Vocês viram várias coisas sobre o texto e foram respondendo. Muito bem. Agora nós vamos falar também daquela fábula, mas aprendendo outras coisas em cima dela, certo? Olha lá, outras linguagens. Na fábula que você leu, o mosquito acabou na barriga da aranha. Agora, leia esta fábula contada em forma de tirinha. Vamos ver como ficou. A mosca e a aranha de 10 patas. Aqui a mosca, e ela chegou perto da aranha e foi conversar com ela. Olha lá o que ela falou. Você não pode ser uma aranha. Aranhas têm somente 8 patas. Aí a aranha respondeu. Ainda assim vou comer você. E olha lá no terceiro quadrinho. A aranha está indo embora e o que a gente vê aqui são só asas de mosca. Moral da história: contar até 10 nem sempre ajuda. Vamos pensar aqui. Aranhas comem moscas. Nós sabemos disso, não é? Então, acabou que ela ficou querendo contar as patinhas da aranha, achando impressionante, né? E acabou acontecendo alguma coisa com ela no final, certo? E aí a gente vai ter que pensar que, independente do número de pernas que ela estava vendo na aranha, isso não muda o fato de que aranhas comem moscas. Então ela acabou perdendo tempo contando, vocês não acham? Então olha só a pergunta lá embaixo. O que aconteceu com a mosca? Aqui está pedindo para conversar com os colegas, mas como nós não estamos na escola, vocês podem escrever em poucas palavras no caderno de vocês o que aconteceu com essa mosca, tá bom? Então, já dá para saber bem o que aconteceu com ela, não é verdade? Aí vocês façam no caderno que a gente vai ver junto na correção, tá ok? Agora, prática de oralidade. Conversa em jogo. Vencer sempre? Na fábula O Mosquito e o Leão, o mosquito não parece ter motivos justificados para provocar e picar o leão. Suas razões parecem ser apenas a vontade de se sentir superior ao rei da floresta. Vencer sempre, sem se importar se magoa ou fere outras pessoas? O que isso pode causar na convivência com o outro? Então, olha só. Vocês viram a história do diário da Mica, que ela estava chateada porque a amiga dela estava ganhando sempre no jogo da memória. Só que naquele caso, a amiga estava jogando normalmente e ganhando por sorte mesmo. Talvez porque a Mica não estivesse prestando tanta atenção. Agora, existem algumas histórias na vida
que as pessoas só querem ganhar para se aparecer, para ficar sempre por cima e não pensam na outra pessoa, que vai sair magoada, vai sair ferida e triste. E muitas vezes não vai nem querer mais brincar nem jogar com a gente, com você, com quem ela estiver convivendo, certo? Então, eu queria que vocês escrevessem no caderno também o que pode causar o nosso relacionamento com as outras pessoas se a gente quiser vencer sempre, sem se importar com elas, tá bom? E aí depois tem outra pergunta. Você conhece alguma história em que alguém quer sempre vencer os outros, custe o que custar? Aí tá falando para você contar a história para os colegas e ouvir a deles. Como nós não estamos na escola, vocês só vão escrever no caderno, tá bom? Porque aí quando a gente voltar com a correção, eu conto uma história que eu tenho aqui para vocês, certo? Se vocês conhecem alguma história de alguém que quer sempre vencer, custe o que custar, tá bom? E aí a gente divide isso no retorno, na correção. E essa dramatização nós não vamos fazer, tá bom? Geralmente é apresentação, teatro, a gente tem que ter toda uma preparação, fazer um roteiro, as falas de todo mundo, e aí a gente não tem como fazer isso cada um na sua casa. Até poderia, mas aí levaria muito tempo, ia ser bem mais trabalhoso. A gente vai pular essa parte da dramatização, ok? E aí a gente vai aprender sobre frases, certo? Os usos, reflexões, a gente vai aprender a ordem das palavras. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem direitinho e não esquecerem como que a gente tem que trabalhar com as frases para tudo dar certo e vocês conseguirem responder todos os exercícios que vão aparecer, tá bom? Então olha só. Se eu ler essa frase, será que eu consigo entender? Pé o lava sapo, não o quer, não porque lava não quer. Assim, para quem conhece a música do Sapo Não Lava o Pé, até poderia estar acertando, mas se fosse alguma coisa que não conhece, não ia entender. Por quê? Porque está tudo misturado aqui, não está na ordem. Uma frase, ela tem que estar com as palavras em ordem para mostrar para você o que ela quer te comunicar. Ela tem que comunicar uma ideia para você. Então, olha só. A frase em ordem ficaria assim: o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ufa, agora deu para entender, não deu? Então, e geralmente a frase, além dela ter as palavras em ordem para comunicar uma ideia para a gente, geralmente ela tem que começar com letra maiúscula. Estão vendo aqui? Letra maiúscula aqui e aqui. E ela termina com um ponto final ou outro ponto qualquer, certo? Mas ela tem que terminar com uma pontuação, geralmente com ponto final. Então, quantas frases a gente acha que tem aqui? Olha, parece uma, mas olha só. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Como a frase começa na letra maiúscula e termina no ponto final, nós temos duas frases aqui, olha lá. O sapo não lava o pé, ponto final. Não lava porque não quer, ponto final. Então, são duas frases, certo? Então, a gente localiza, começando pela letra maiúscula e terminando no ponto final. Então, contei aqui duas frases. Vamos ver mais uma. Aranha. Se tiver assim desorganizado, eu não consigo entender, olha lá. Aranha pela A subiu dona parede, derrubou forte. A veio e chuva A.
tudo desorganizado e não tem pontuação nenhuma. Preciso organizar isso, então olha lá. A Dona Aranha subiu pela parede. Ponto. Veio a chuva forte e a derrubou. Ponto. Muito bom. Quantas frases eu tenho aqui? Eu olho que ela começa com letra maiúscula e termina no ponto final. E as palavras estão em ordem para me comunicar uma ideia. Agora eu sei que a aranha subiu pela parede, veio a chuva e a derrubou. Mas antes eu não estava entendendo nada aqui em cima, porque estava desorganizado, certo? Então vamos ver quantas frases tem aqui. Olha lá. A Dona Aranha subiu pela parede. Ponto final. Uma frase. Veio a chuva forte e a derrubou. Outra frase. Acabando no ponto final. Então aqui também tem duas frases, certo? Então olha lá. A Emília. A gente também tem que prestar atenção num detalhe. Olha só, essa frase já está na ordem, começando com letra maiúscula, terminando no ponto final, só que existe letra maiúscula no meio dessa frase também. Por que será? Tá vendo aqui? Emília. De uma caixa de pano nasceu Emília, a boneca gente. Então, toda frase começa com letra maiúscula. Mas, por que tem uma letra maiúscula aqui no meio? Aqui, essa palavra é o nome de uma pessoa, que também poderia ser o nome de um lugar, de um país, de uma cidade, né? Então, nome de pessoa, de lugar e de país, nome próprio, vai estar sempre com letra maiúscula. Então, a gente tem que prestar atenção. Embora a frase comece com letra maiúscula, às vezes tem palavras com letra maiúscula no meio da frase, mas é para indicar nome próprio, indicar o nome de alguém ou de alguma coisa ou de algum lugar, certo? É só por isso que a letra maiúscula está ali. Então, aqui está indicando o nome da Emília, um nome próprio, o nome de uma boneca, de uma pessoa. Então, por isso que está com letra maiúscula, certo? Olha só. O líder da selva é o Rei Leão. Muito bem. Então, a frase começa com letra maiúscula, termina no ponto final, certinho. Só que aqui também tem, ó, letra maiúscula aqui no final, Rei Leão. Mas é porque está indicando o nome do líder da selva. E aí o nome dele é Rei Leão, como as pessoas chamam ele, por isso que aparece com letra maiúscula, porque é o nome de um animal, o líder da selva, tá bom? Então são detalhes que a gente está aprendendo para a gente não esquecer. Muito bem.